O Jones Manuel gravou um vídeo falando lá sobre o Lula na ONU, né? O discurso dele, ele começa a tecer várias mentiras, como sempre, do Lula. Aí de repente eu tava de boa em casa, aí a galera lá tava fazendo uma live no Reflexões e eu tinha acabado de sair por um problema que eu tive e de repente mandaram. Cara, o Jones te citou no vídeo dele. Aí eu, foi. Aí eu fui olhar, ele me cita sem falar meu nome, né? Mas deu pra ver o rancor, sabe? Todo o rancor que ele sente, assim, no coraçãozinho dele. E dá pra perceber que eu magoei o coraçãozinho do Jones, né? Dá pra ver. Eu vou botar aqui pra vocês verem, né? A mentira que ele inventa sobre mim, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Foi mais ou menos aqui, ó. Vamos ver. Ouvir, na verdade. Deixa eu aumentar aqui. Escutem só a mentira. Contando aqui no canal, nas palestras, viajando pelo Brasil, atividades e tal, essas promessas de campanha. Toda vez que isso é feito, o que a galera faz? Os governistas vão atacar a gente, vão difamar. Eu lembro como se fosse hoje, quando aquele desonesto do tal do... Não vou nem citar o nome dele, é melhor não. Um menino aí que diz que é economista, de Alagoas. Eu tô há anos, toda entrevista, toda atividade, todo podcast falando das refinarias da Petrobras que foram privatizadas, né? Aí saiu uma notícia no final de 2023, dizendo que o governo Lula estudava reestatizar a refinaria Landolfo Alves da Bahia. Aí esse menino aí da UFAL, esse petista fanático, governista fanático, o que foi que ele fez? Foi pro Twitter, toma, chupa, Júnior Manuel e não sei o quê. Aí esse mesmo bicho dizia que não dava para reestatizar a refinaria por causa do Congresso, que é mentira. O Executivo pode tomar a iniciativa de reestatizar a refinaria sim, o Congresso pode tentar embarrear isso, mas não depende do Congresso iniciar a iniciativa. Iniciar a iniciativa ficou estranho. Tomar a iniciativa. Enfim, aí beleza. Saiu essa notícia no final de 2023. Depois morreu. Refinaria Landolfo Alves segue privatizada. Aí, final do ano passado, saiu de novo a notícia, lembro como se fosse hoje, no Brasil de fato, governo Lula estuda reestatizar as refinarias da Petrobras privatizadas, falando da Isaac Sabá, no Amazonas, e da Landolfo Alves. Aí, de novo, aquela página petista, Pensar a História, esse menino aí de Alagoas, o outro tabacudo lá, não sei o que, bestiol, foi todo mundo me atacar. Toma aí, João de Manuel, toma aí. A mesma galera que passou 2024 inteiro, dizendo que não dava para tocar essa promessa de campanha por causa do Congresso. Repito, mentindo para vocês. Aí eu fiz, beleza, vamos ver se vai sair do papel. E não vai. Sabe por que não vai sair do papel? Porque não existe disposição política, não existe vontade política. E aqui presta atenção. Recentemente, meu amigo Breno Altman, ele fez... Sim, tá certo. Rapaz, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que na verdade aconteceu, né? Na verdade, você vê aí o rancor, né? Ah, eu lembro como se fosse hoje, né? Cara, eu marquei a vida dele, né? Nesse momento, né? Pra ele lembrar como se fosse hoje, né? Mas assim, é porque o Jones ele tem um ego do tamanho de um bonde, né? Aí você não pode criticar, você não pode criticar a crítica dele, né? Mas na verdade, gente, o que aconteceu, ele fala que o que eu postei foi chupa Jones Manuel e tal. Mas na verdade, ele ficou chateado por causa disso aqui, ó. Porque eu fiz um meme com a cara dele, né? Eu não sei se vocês lembram, esse fundo era como acabava todo episódio da Avenida Brasil, né? Uma novela, sei lá, acho que de 2010. Aí eu botei. Aí na época eu fazia meme e tal. Hoje em dia eu não faço mais. Aí eu tinha marca d'água que eu deixava aqui, né? Aí ele sabe que fui eu. É assim. Aí veja aqui, ó. Atenção, Lula vai exigir de nova presidente da Petrobras que recompre refinarias, parará. É disso que ele tá falando e eu retuitei ele. Ou melhor, retuitei ele não. Retuitei esse post com esse meme do Jones, que eu fiz. Tá aqui a marca d'água, né? Aí o que foi que aconteceu? O Jones ficou puto com isso. E vocês podem ver na mentira que ele fala, que eu falei, chupa, Jones. Não mandei você chupar nada, Jones. Eu não mandei você chupar nada, lá ele.
Não mandei você chupar nada e tá aqui só a sua fotinho aqui, né, de Avenida Brasil, tirando onda. Por que que eu fiz isso? Porque você adora dizer que o governo não tem iniciativa de nada, né? Mas aconteceu isso aqui. Aí o que é que acontece? Uma das mentiras dele é que a gente fala que o governo não pode fazer nada. A gente não fala isso não, cara. Inclusive o governo, ele tá fazendo alguma coisa assim, ele recorreu ao STF. Só que para você reverter uma privatização, quando é privatizado mesmo, é extremamente difícil, né? Porque você tem um contrato, você não pode quebrar esse contrato, porque se você quebrar, você tem que pagar a multa. Você costurou você, no caso não o Lula, né, mas enfim, o governo anterior. E se existe um contrato, mesma coisa da Eletrobras, por exemplo, né? Existe multa, existe toda uma questão quando você privatiza um negócio e você quer retomar, existe direitos internacionais que defendem o cara que comprou. Não é tão simples quanto o Jones faz pensar, né? Faz parecer. Aí, pra você ver que eu tô falando a verdade, de que isso daqui é o que eu postei, tá vendo que não tem nada de eu mandar o Jones chupar nada, né? Chupa Jones, eu não fiz isso. Aí, sabe como eu provo que eu estou falando a verdade e o Jones está mentindo? É isso aqui. Ó, tá vendo aqui que ele tira o print? Ele tira o print do que eu postei. Olha toda a mágoa. Tá até a motoca passando aqui. Olha a mágoa no coração dele. Lamento bastante a infantilização do debate político. Ai, meu Deus. Nananana. Isso mexeu tanto com o coraçãozinho dele que eu marquei, né? Veja que o meu post foi de 17 de maio. Aí 3 dias depois ele posta. Aí ele disse que foi final de 2023 isso, aí tudo bem, eu não vou dizer que ele mentiu sobre isso, não, porque faz muito tempo, né? Ele não se lembrou, tudo bem. Essa eu não vou dizer que foi mentira sua não, tá, Júnior? Eu sei que você vai ver isso aí, que você tem um ego. Você não vai, possivelmente você não vai responder, né? Que você não quer que eu cresça, né? Você não quer que eu cresça meu canal, mas você tá tão assim corroído de rancor da minha pessoa que você gravou um vídeo me citando, né? Sem falar meu nome. Aí eu acho engraçado que os fãs dele ficou quando eu postei aí, não é você não. Quem disse que é você? Pô, se você conhecer algum alagoano que estudou na UFAL, economia, né? E que não seja eu, que tenha uma relevância na internet hoje, no caso no Twitter, né? Aí você me avisa, né? Mas veja aqui, né? Tá aqui a prova. Postei isso, repito, não mandei ele chupar nada, né? Lá ele. Tá aqui e aqui tá a comprovação de que ele mentiu sobre mim, né? Inclusive eu acho engraçado que ele faz um fio gigantesco pra falar que eu sou infantil. Ai meu Deus, ai, chorando. Aí chega no fim, aí ele pega e faz uma provocação lá pra dizer que eu não vou responder. Claro que eu não vou responder ele, eu sou bloqueado. Tá vendo? Eu não tenho a possibilidade de. Ué, tem a possibilidade de curtir? Engraçado. Eu sou bloqueado. Ah, tá. É porque não tá logado, né? Não tá logado isso aqui, por isso que tá com essa possibilidade de coisa estranha. Mas enfim, ele me bloqueou, não tenho como respondê-lo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas é isso, gente. E ainda tem uma questão aqui que eu preciso falar, né? O Jones, você vê que ele fala, a forma que ele fala de mim, né? Ele fala que aquele menino, né? Ele já diminui, né? Sou um caba velho de 33 anos. Você pode olhar pra minha cara, pode não parecer, tal. Que bom que não parece. Mas eu tenho 33 anos, né? Não sou um menino já tem um bom tempo, né? Aí ele tenta me diminuir, né? Pela idade. Coisa que eu acho que ele não gostaria, né? Que alguém mais velho fizesse com ele. Porque se for pensar, ele é um menino também, né? Se for pensar por essa lógica, né? Aí ele tenta me diminuir pela idade, né? E tenta desmerecer a minha titulação, né? Ele bota em xeque para dizer que, na verdade, talvez eu não seja economista, eu esteja fingindo, né? Eu sou economista formado pela UFAL e tenho mestrado em economia aplicada pela UFAL.
Ele tanto sabe que eu sou que ele sabe até onde eu estudei, né? Ele sabe até onde eu estudei. Ele sabe, ele foi pesquisar, né? Mas, diferente de você, Jones, eu jamais vou dizer assim, aquele suposto historiador chamado Jones Manuel. Não, cara, porque eu não vou ficar exigindo que você me prove nada, não. Eu acredito que você é historiador, cara. Pra que você estaria mentindo, né? É, eu não gosto de descredibilizar o estudo de ninguém, de desmerecer o estudo de ninguém, ao contrário do que você fez, né? E assim, tem também uma questão que eu vou até procurar aqui, que é sobre a retirada das empresas. Ó, achei. Achei rapidinho. Ó, isso aqui, isso aqui foi logo no início do governo, tá? Cadê? Governo tira, governo retira 10 estatais da lista de programa de privatizações. E quando ele coloca aqui, ele retira da lista, não é que o próprio governo Lula tenha colocado, não, tá? Olhem a data, 7/4/2023. Foi no início do governo, né? Aí tá aqui, ó. Correios, EBC, Dataprev, que o Bolsonaro queria privatizar a Dataprev, né? Tá aqui, ó, no CLEP, CEPRO, né? Ó, tá vendo? Ceitec, 8 empresas, certo? Aí o que é que acontece? É mentira quando o Jones Manuel disse que o governo ele não tirou nada das privatizações. Ele tirou sim. O que ele não fez ainda foi conseguir reverter o processo da Eletrobras, de refinarias, mas não é porque ele não quis, é porque ele não pode fazer isso na canetada, como eu já falei, né? Mas veja outra mentira do Jones Manuel. Lula não quer reverter privatizações. Olha aqui, né? Veja só, vamos falar sobre a diferença. Qual é a diferença disso daqui, ó, que o governo fez assim que assumiu, foi no início do governo, né? E a diferença para reestatizar a Eletrobras, reestatizar uma refinaria que realmente foram privatizadas. A diferença é o seguinte, gente. É que, ó, tira da lista de programa de privatizações. Não estava privatizada ainda. Estava em curso. Estava em curso. Se você não privatizou, se você não vendeu o bem público, você consegue reverter rapidinho. Tanto que conseguiu no início do próprio governo. Aí isso aqui, ó, sai no Programa Nacional de Desestatização, né? Ele tirou da privatização. Isso aqui ele não fala. Isso aqui ele não fala. Bolsonaro queria privatizar o Correio, queria privatizar a Ceitec, que é a nossa empresa de chips, a única da América Latina, e o Bolsonaro queria privatizar, né? Isso o Jones Manuel não fala. Por que será? Por que será que ele não fala? Por que vocês acham que ele não fala? Né? Porque ele só quer falar mentiras, falar o que não presta, ou distorcer fatos para prejudicar a imagem do governo, porque ele sabe que na internet ele ganhou certa notoriedade, apesar de não ter ganhado política, pelo menos ainda hoje não, e ele faz isso. Então, gente, é o seguinte. Aqui eu já desmenti duas coisas, né? Desmenti que que ele disse que eu fiquei dizendo chupa Jones, eu não fiz isso. Só postei o memezinho. Só postei o memezinho. E ele ficou chateadinho, né? Ficou magoado, coração partido, né? Você vê que tem. Quando foi que eu disse aqui? Deixa eu ver de novo. Foi em 17 de maio. Gente, hoje são. Hoje o dia que eu gravo é 30 de setembro de 2025, cara. Pô, Jones, isso aqui. Mais de um ano e meio, cara. Mais de um ano e meio. Ó. Mais de um ano e meio disso aqui. Aí assim. Eu tô exagerando em dizer que eu marquei. Que eu marquei marquei. Aluguei um triplex na cabeça do Jones, né? Porque tem quase 2 anos disso. Já a gente tá no fim do ano, né?
quase 2 anos também não, né? Eu tô exagerando, mas assim, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, e o cara fala, me lembro como se fosse hoje. Olha, rapaz, que rancor, né, bicho? Que rancor. Melhore, tá? Melhore, cara. Coisa feia, tá mentindo. Foi isso aqui, cara, que eu fiz, tá? Foi isso aqui. Mas não fique triste não, pô. É porque eu sei. É porque eu sei que foi o seguinte, né? Eu postei isso aqui. Aí o que aconteceu? Uma vez que você posta algo, tá na rede e eu não apaguei não, tá lá, né? Mas assim, mesmo que eu tivesse apagado isso aí, a galera já baixou o meme que eu fiz. E até hoje a galera fica retweetando ele, postando esse meme, né? A galera fica postando esse meme aí. Eu posso fazer o quê, cara? Eu posso fazer o quê se você é um mentiroso? Você mente sobre o BPC, né? Você já mentiu sobre o PPI, né? Paridade. Pô, esqueci até o nome do negócio. Negócio que. Paridade de importação, preço de importação da Petrobras, né? Eu não lembro exatamente quando foi esse ano que você falou, mas você. Depois de 2 anos, né? Depois de 3 anos, na verdade, que o governo acabou com o PPI e você ficou dizendo que existia, né? Para dizer que o preço da gasolina, o preço de som não abaixava por causa do PPI, que não existe desde março de 2023, né? Aí assim, Jonas Manuel, você é um mentiroso quanto mais, né? Você adora mentir, cara. Você adora mentir, principalmente quando envolve o governo Lula, né? Que como o Pedro Ivo fala, parece que você quer ser o PT2, né? Você quer ser o PT2, mas na verdade eu não acho que você quer ser o PT2. Na verdade eu acho que é só a questão que dá like, né? Dá engajamento, você ficar mentindo sobre o PT. Você percebeu que isso dá dinheiro pra você, né? Aí é isso, assim, a verdade, ela dói. Aí quando eu faço um memezinho desse aí e desmascaro por um meme, você ficou tão chateado, cara, tão chateado, porque você sabe que eu tava falando a verdade. Você vivia dizendo que o Lula não ia tentar reverter. E ele tá tentando. Ele tá tentando. Mas é pelo STF, Jones. É pelo STF, cara. Se você privatiza um negócio, a melhor saída pra você é tentar pelo STF, tá? É menos danoso. Caramba, eu tenho que aprender a não ficar balançando essa câmera, vai ficar estranho. Mas é isso, gente. É isso aí, tá aí a minha resposta pro Jones Manuel. Camarada Pix Manuel. Abraço, Jones, ó. Fica triste não, cara. Fica triste não. Você quer que eu peça desculpa? Pô, cara, desculpa, eu não sabia que você ia ficar tão chateado. Putz, cara. Desculpa, fica triste não, cara. É, porque a galera fica mandando isso pra tu, né? Fica mandando esse negócio aqui. Pô, cara, vacilei, né? Eu queria dizer que eu sinto muito, mas eu não sinto. Valeu, pessoal, curta aí esse vídeo, compartilhe, se inscreva, faça esse canal crescer, manda esse vídeo aqui pro Jones Manuel, lá no Twitter dele, que eu sou bloqueado, não posso mandar, bora mandar ele ver, né, a minha resposta carinhosa pra ele, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.